Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta quinta-feira, dia 4 de junho, aqui pelo portal do SBA1.com, também pelo canal do Boi, em todas as antenas parabólicas em todo o Brasil. Você acompanha pela Claro TV, a Nel TV no Brasil e no Paraguai, e a partir deste momento, sinal aberto no estado do Mato Grosso do Sul pela TV Imaculada Conceição, que está linkada conosco. Olha, começa o programa de hoje já falando em torno da soja. Isso porque a Datagro divulgou números, a equipe de França Júnior divulgou números importantes em relação aos dados para a soja nessa safra 2019-2020. Entre os dados divulgados em abril e agora, a Datagro elevou de leve aí a sua estimativa de produção e produtividade no Brasil. A área também ficou ligeiramente maior, é o que nós acompanhamos agora neste quadro, nessa tela aqui no Agricultura BR. Observe então os números apresentados por Datagro para a soja brasileira. Nós temos aí um volume que representa 2% frente à temporada anterior, a 18-19, chegando agora a 122 milhões e 60 mil toneladas. Também uma elevação para a área. A área plantada foi estimada em 36 milhões 910 mil hectares, aumento de 3% frente à campanha anterior. A consultoria projetou produtividade média de 55,21 sacas por hectare. Esse número é maior do que aquilo que foi apontado em abril, só que menor um pouco do que a média de produtividade da safra passada. Agora ficou em 55,21 sacas, de acordo com a Datagro. Na safra anterior foi 55,41 sacas. Tradicionalmente, nas quintas-feiras, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulga o seu relatório de vendas e exportações. Aconteceu hoje, trazendo as vendas da semana encerrada no dia 28 de maio. E as vendas foram fracas. Já eram fracas na semana passada. Entre a semana passada e a semana retrasada, a queda já era de 47%. Entre essa do dia 28 para do dia 21, então, ela cai mais 30%. Então, vendas fracas de soja dos Estados Unidos. Vamos ver como é que ficou esse quadro. Nós trazemos aqui no Agricultura BR vendas semanais até a semana encerrada no dia 28 de maio. Semanal, vendas totalizaram apenas 495.170 toneladas. A China comprou 200.900 toneladas, enquanto que agora a safra totalizou 42.650.000 toneladas para uma meta de exportação que não deve ser batida. Eu conversei com várias pessoas já nessa semana, o Marcos da Agriinvest, conversei com o pessoal de Datagro também, meta de exportação de 48.310.000 toneladas, bem distante de ser atingida, não deve bater uma meta que, inclusive, era bastante modesta por parte do Departamento de Agricultura norte-americano, que também divulgou dados relacionados a vendas avulsas dos Estados Unidos para a soja. Foram 120.000 toneladas confirmadas hoje por exportadores privados, 60.000 para entrega nessa campanha 2019-2020, 60.000 toneladas para entrega na campanha 2020-2021. Olha, independente do que vem acontecendo, nós temos aí uma situação de soja relacionada com soja China e Estados Unidos. A China tinha informado os seus exportadores, as empresas estatais, importadores, a não comprarem produtos soja e carne suína dos Estados Unidos. Houve confirmação de compra. Depois, ontem, nós tivemos aí alguns cancelamentos chineses. Então, a queda de braço continua, mas a China não tem muita força para pressionar os Estados Unidos neste momento, até porque o Brasil não tem mais soja. Veja na tela comigo como é que vem Chicago no dia de hoje. Nós temos Chicago operando com nova forte alta. Observe que a alta para Chicago agora chega a 1,8% no mais curto prazo. Julho vem com a posição a $8,72 por bushel. Agosto também vem bem alto, $8,72 mais 6. Setembro, $8,73 mais 4. Novembro, $8,78 mais 6. Isso acontece porque realmente
vem tendo comercialização de soja junto a chineses e eles não conseguem cancelar ou suspender as compras dos Estados Unidos. Já compraram tudo que foi soja aqui do Brasil, o Brasil não tem muita mais capacidade de fornecimento ao mercado da China. Olha, essa semana nós temos visto 2 dias seguidos com fortes quedas para o dólar aqui no Brasil. Acompanhe comigo como é que vem o dólar comercial neste momento. Vem agora com uma ligeira alta frente ao que acontecia ontem, 0,19% de alta para o dólar comercial a R$ 5,09 mais 6, é o que eu destaco agora com a moeda norte-americana. E sigo falando de dólar e também de mercado financeiro com Walter Pulga Júnior, que participa do programa conosco. Pulga, muita agitação no mercado financeiro e você vai refletindo também em outros mercados. Aparentemente, o clima é outro. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, o que ocorre é que neste momento, alguns analistas de mercado de câmbio brasileiros, como por exemplo Luciano Rostanho, ele é estrategista-chefe do Banco Mizuho, ele argumenta que deve estar ocorrendo no mercado neste momento o que se chama de realização. Ou seja, nós tivemos aí uma alta acentuada para o dólar frente ao real, agora uma correção no mercado, né? Há uma movimentação no mercado financeiro internacional, de certa maneira, mas ainda há muita incerteza na política brasileira para crer que realmente nós teremos daqui a pouco o dólar abaixo de R$5. É isso que analistas brasileiros consideram neste momento. Portanto, dólar oscila agora ligeiramente abaixo de 5,10, né? A 5,9 mais 0,4, fechou ontem na faixa de R$ 5,08, chegou a se aproximar de R$ 5, mas os analistas brasileiros em geral consideram difícil rapidamente o dólar operar abaixo de R$ 5. Mas de outro lado, e olhando o que ocorre longe daqui, Fabiano, atenção, telespectadores, estrategistas de grandes bancos internacionais vem risco de uma forte desvalorização do dólar, ela deve se aprofundar a partir de agora. Estrategistas de instituições financeiras como Goldman Sachs e JP Morgan ficaram pessimistas em relação ao dólar americano. Aquela fase de supervalorização do dólar frente a outras moedas parece ter acabado. Aliás, analistas do Citigroup também argumentaram nos últimos dias que esse longo período de alta do dólar poderia finalmente ter acabado. Alguns analistas observam agora que vários pontos que sustentavam, vários aspectos que sustentavam uma alta do dólar frente a outras moedas do mundo, perderam força e começam a oscilar. Juros próximos de zero nos Estados Unidos fazem com que o investidor agora procure pechinchas, né? Vamos dizer, produtos baratos, papéis baratos em outros países do mundo. Por isso, de outro lado, enquanto o dólar deve perder força, haverá uma procura por bolsas como a Bolsa Brasileira. E aí, a tendência de alta para o Ibovespa. Falando nisso, o índice Ibovespa, agora aos 92.983 pontos, tem uma leve baixa, né? Está oscilando muito hoje. Mas há ainda consolidação na faixa dos 93 mil pontos, perto de 93 mil pontos. A nossa Bolsa subiu ontem, passou de 93 mil pontos, mas vale lembrar, ainda neste ano perde quase 20% e segue muito distante daqueles 119.500 pontos que nós tivemos em 24 de janeiro. Agora, as compras continuam, porque papéis como Minerva sobem agora na Bolsa, papéis da Azul, empresa aérea, sobem também, JBS tem alta agora, apenas uma leve baixa para a Petrobras. A perspectiva é de continuidade de avanço da nossa Bolsa e a continuidade daqui para frente de uma leve queda para o dólar. Mas muito difícil o dólar abaixo de R$ 5. De olho na informação, porque o mercado se acomoda agora em outra situação, já começando um período, vamos dizer assim, pós-pandemia. O pico no mundo parece ter sido ultrapassado. É esperar para conferir. Fabiano? Obrigado, Walter Pulga. Ótima observação, principalmente pensando em mercados específicos aqui do Brasil. 3, café, milho e soja.
No café tem uma questão já que anda há muito tempo. No milho, já falávamos na segunda-feira de que milho poderia ter algum impacto em relação às suas exportações, os valores negociados por conta do dólar, e soja hoje já é bem perceptível. Nós tínhamos essa percepção ontem com os valores praticados no porto e agora também. Observe que cai o preço no porto, ainda com entrega em junho, valores a R$ 105 a saca de 60 quilos nos portos de Santos e Paranaguá, na referência apurada pela Granos Corretora. Um grande abraço à turma da Granos, mas mostrando aí queda, né, acumulada aí na semana, que chega até R$ 7 para entrega em junho. Datagro divulgou números importantes para a agricultura brasileira. Você já viu os da soja. Acompanhe comigo agora o que aconteceu com o milho. Nós temos uma ligeira elevação entre os números apresentados por Datagro em abril e agora em junho, de acordo com a equipe de França Júnior. Observe agora que a produção em segunda safra é estimada pela Datagro em 76.770.000 toneladas, 1.100.000 toneladas acima do que foi previsto no mês de abril. A área total é de 14.360.000 hectares, portanto, acima dos 14 milhões que foram previstos no mês de abril também. A consultoria passou a estimar a produtividade média em 88,10 sacas por hectare contra 91,21 sacas dentro do levantamento anterior. Então, a produtividade caiu um pouco, mas a área é maior. Esses são os destaques que trago agora com os números da Datagro para a segunda safra de milho no Brasil. E por falar em segunda safra de milho, vamos saber agora como é que está a situação no estado do Mato Grosso, com o repórter Valdir Pacheco. De acordo com o levantamento realizado pelo Sindicato Rural de Sorriso, o município, no início desta semana, havia colhido 2,10% da área destinada à cultura do milho segunda safra, com uma produtividade de 138,85 sacas por hectare. A cultura do milho vem apresentando grandes avanços tecnológicos nos últimos anos. Até meados da década de 90, as melhores propriedades alcançavam média de 6.500 a 7.000 quilos por hectare. E mesmo assim, estavam concentradas em poucos agricultores. A produção de milho em Mato Grosso é a maior da série histórica do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. De acordo com o levantamento realizado e divulgado nesta semana, o estado deve alcançar 32,86 milhões de toneladas na safra 2019-2020, um aumento de 1,86% se comparado à safra passada. Em sua quarta estimativa da safra de milho, o Instituto avaliou que a melhora nas condições climáticas na maioria das regiões nas últimas semanas contribuiu para a elevação na produtividade em 0,46% se comparado ao levantamento de maio. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. E Pequim realizou a sua 7ª edição da Conferência Agrícola, que mostra como que deve se posicionar o país nos próximos 10 anos. No caso, entre 2020 e 2029. Esse Outlook, inclusive, foi transmitido ao vivo pela internet. E o Brasil tem uma relação muito forte com China, principalmente nos seus principais produtos de exportação. E é por isso que nós vamos perguntar agora, nós vamos ter agora, do diretor da Invest SP em Xangai, o José Mário Antunes, que participa conosco. José Mário Antunes, obrigado pela participação. O Brasil tem os seus principais produtos de exportação, destaco aí a soja, o minério de ferro, a celulose, entre outros produtos, além do petróleo, como os principais dentro dessa exportação dos embarques brasileiros. Nós queremos saber quais deles têm uma maior chance, né, de serem exportados, de ganharem ainda mais mercado nesses próximos 10 anos. A pauta de exportação brasileira para a China é muito pouco diversificada.
muito concentrada em produtos com baixo valor agregado, como você mesmo disse, a soja, minério de ferro, petróleo, celulose, e assim, o que a gente tem percebido aqui na China é que essa pauta e essa exportação de baixo valor agregado deve continuar, porque o Brasil é muito competitivo nesses produtos e também não há muito esforço para exportar esses produtos, dada a grande demanda que esses produtos têm aqui na China. Os produtos que a gente acredita com maior potencial nesses últimos tempos são os produtos alimentícios, né? Os produtos, tanto produtos acabados quanto commodities. Há uma grande preocupação aqui do chinês em garantir a segurança alimentar. E a gente tem que entender que hoje a gente está passando por essa pandemia do coronavírus, mas a China vem em uma sequência de crises sanitárias, e uma crise sanitária até mais grave em termos de disrupção da oferta foi a gripe suína, que de 700 milhões de cabeças que a China tinha de rebanho, esse rebanho caiu em números conservadores, caiu para 500 milhões de cabeças de rebanho de suínos, já prontos para o abate. Então, e a produção também da China em suínos, que era antes da crise de 55 milhões de toneladas, agora está 40 milhões de toneladas. Então, existe uma diferença entre o que era produzido e o que é produzido hoje, que a China está buscando nos mercados internacionais. Então, a gente acredita que os alimentos são realmente os produtos que tendem a mostrar um maior crescimento e um maior potencial aqui na China de crescimento nos próximos 10 anos. E queremos saber também se, na sua visão, é possível que empresas aqui do Brasil e empresas distribuidoras lá na China criem joint ventures para colocação, inserção de produtos mais elaborados nesse mercado asiático, como doces, produtos mais acabados, cortes de carne, entre outros. É possível? Sobre essa questão de joint venture com os chineses, eu acho bem interessante, eu acho que é importante ressaltar um ponto. Aqui na China, toda importação ela é feita por um parceiro, muitas das vezes local. Então, a joint venture é extremamente importante, ou até uma parceria com um importador. A não ser que a empresa brasileira ela tenha uma estrutura de importação aqui na China, que também é possível, que é uma ótima saída, mas se não há uma estrutura consolidada aqui internacional das nossas empresas, ela vai necessariamente precisar de uma empresa importadora ou de uma parceria ou desenvolver um joint venture com alguma empresa chinesa para acessar o produto aqui no mercado chinês. É importante ressaltar também que a escolha desse parceiro chinês ela é crucial. Aqui na China você pode errar o produto, você pode às vezes errar a estratégia de entrada no mercado, mas porque todos esses erros eles podem ser contornados, você consegue um ajuste aqui e ali. Mas você errar o parceiro, escolher um parceiro que não é o parceiro certo, isso pode impactar muito a sua entrada aqui no mercado e às vezes até inviabilizar a sua permanência no mercado chinês. Então é muito importante que você tenha você faça essa escolha do parceiro e que essa escolha seja feita de forma muito criteriosa. O nosso escritório aqui, essa é uma das nossas missões, é apoiar as empresas a desenvolver as parcerias aqui com parceiros chineses. Então, eu gostaria de colocar a nossa estrutura à disposição, especialmente as empresas que são de São Paulo ou empresas que têm algum tipo de recolhimento em São Paulo, recolhimento tributário, gostaria de colocar o nosso escritório aqui à disposição.
Olha, a China deve enfrentar alguns problemas para fazer irrigação de suas lavouras, disponibilidade de água. Com isso, eleva a demanda por alimentos importados, no caso, por parte dos chineses. O Brasil é capaz de suprir essas necessidades? Exato. O Brasil é um parceiro natural da China na parte de fornecimento de produtos alimentícios. O Brasil tem um número maior de safras por ano, o nosso clima é excelente, os recursos naturais que nós temos no Brasil, os chineses não dispõem desses recursos, eles têm, apesar de tudo isso, os chineses eles são os maiores produtores de alimentos do mundo, mas é que essa produção ela não é capaz de suprir toda a demanda interna. Então a China precisa de parceiros como o Brasil e eles têm no Brasil um parceiro estratégico para garantir essa segurança alimentar. Então é uma excelente oportunidade para a gente cultivar esse relacionamento com eles. Eu acho que a gente não precisa concordar com tudo, são dois países diferentes politicamente, não precisamos concordar com tudo, mas é importante a gente ir aos fatos. Então a China ela é um parceiro importante, ela importa boa parte da nossa balança comercial, ela é vinda da China, muitas empresas investiram nas fábricas para suprir o mercado chinês, então há muitos empregos gerados no Brasil, principalmente no agro, para suprir as necessidades e a demanda interna aqui chinesa. Então a gente tem que aproveitar todo o nosso potencial e nossa competitividade para fortalecer essa parceria e ir mais à frente, ir mais adiante e o que eu costumo dizer é invadir a China com produtos brasileiros. Falando especificamente do Complexo Carnes, há alguma previsão, expectativa de novas habilitações de plantas frigoríficas aqui no Brasil para exportar carnes para a China? Essa questão de aprovação de plantas frigoríficas é uma área que a gente tem um envolvimento muito próximo aqui na China. Sim, é prevista a aprovação de novas plantas, tanto para suínos, bovinos e aves, e esse processo já está em andamento. O ano passado foi um ano muito positivo, não apenas para o Brasil, mas para os países europeus e para os Estados Unidos na aprovação de planta. É um mercado muito competitivo e a gente tem, o Brasil já tem uma série de empresas e plantas em processo de aprovação. Então é uma realidade e eu acredito que esse ano a gente vai testemunhar, assim como a gente testemunhou ano passado, um ano de uma boa aprovação de plantas. A China abriu, em julho, a possibilidade do Brasil exportar lácteos para o país. Até agora, nada substancial nos embarques aconteceu. Quando que podemos ver realmente volumes, uma intensidade maior no embarques de lácteos do Brasil para a China? Sobre lácteos também, é esperado nos próximos 10 anos que a China mantenha o crescimento de importação. Os nossos competidores são basicamente os mesmos competidores que nós temos em todos os mercados internacionais, Nova Zelândia, Austrália e Europa. E foi uma grande vitória a gente ter conseguido aprovar essas primeiras plantas de lácteos e esse protocolo, né, essa parceria com a China. Foi um trabalho desenvolvido pela equipe aqui do MAPA, do Ministério da Agricultura, aqui em parceria aí com as equipes aí do Brasil. E até o momento a gente tem aproximadamente 25 plantas aprovadas. Recentemente tivemos mais uma ou duas plantas, algumas semanas atrás. Então é um grande potencial e o mercado já está aberto. Então empresas de lácteos
e derivados que querem exportar para a China, esse é um procedimento simplificado, é um contato, é uma aprovação que ela é obtida diretamente com o mapa aí do Brasil, e eles, é o que eles chamam de pré-listing, né? Que o mapa ele faz a validação dos estabelecimentos aí no Brasil, e esses estabelecimentos eles estão automaticamente aprovados para exportar aqui para a China. Então agora a bola está no nosso campo, está no campo das empresas que querem exportar. Aí é encontrar esse parceiro, um parceiro confiável que possa... É fundamental encontrar esse parceiro, porque é o parceiro aqui na China, é o importador que faz todo o procedimento de registro, ele faz o procedimento a questão da rotulagem, eventualmente alguma análise laboratorial ou outra que algum porto possa demandar. Então essa parceria e esse desenvolvimento da parceria aqui está na mão aí das empresas exportadoras brasileiras. Então esse é o chave, né? A gente sempre tem que ter muita atenção em desenvolver as parcerias aqui na China. É uma cultura diferente da nossa, eles têm um estilo de negociação também diferente do nosso. É muito bom que a gente conheça o mercado, que a gente esteja preparado para negociar com eles e, mais uma vez, coloco também à disposição o nosso escritório da Invest São Paulo aqui em Xangai para dar esse apoio para o exportador brasileiro. José Mário, vou voltar a falar do Complexo Carnes. Eu quero saber o seguinte, dentro desse universo do Outlook Agriculture da China que foi apresentado, qual carne teria aí nos próximos 10 anos um maior sucesso, uma maior chance dentro desse mercado chinês? Pelo documento que foi publicado no final de abril, há uma perspectiva de aumento das importações de carne, de todos os produtos. Há de se entender aquela questão da gripe suína, que houve uma quebra muito grande, de uma disrupção aqui no rebanho e também uma queda muito grande na produção. Então os chineses agora estão se esforçando, eles estão tentando retomar a produção aqui local, mas a dependência de carne do exterior, nós acreditamos que há uma tendência de que isso vá continuar numa crescente. Tá? Então, o chinês, a carne preferida do chinês é a carne de porco. Eles consomem 40 quilos por pessoa por ano, aproximadamente. Isso equivale a quase 3 vezes o consumo por pessoa brasileiro. A carne de frango também é uma carne que é muito, que tem crescido muito o consumo de carne de frango, justamente como uma substituta para essa falta de oferta de carne de porco hoje em dia. Os chineses eles não consomem tanta carne de frango assim por pessoa, mas tem crescido. Isso é refletido nas nossas exportações, tanto carne de porco quanto carne de frango. Bovinos também é a carne que a gente consegue um preço médio maior dentre todas as proteínas e há uma tendência de alta também, há diversas plantas aí na fila para serem aprovadas e a expectativa é muito positiva para os próximos anos no setor de proteína animal. Aí o José Mário Antunes, do escritório Invest São Paulo, Invest SP em Xangai, falando sobre agronegócio, sobre o levantamento e as perspectivas para os próximos 10 anos. E aí eu envolvo João Pedro Couto Dias, analista aqui do Canal do Boi, para falar conosco um pouco a respeito dessa questão. João Pedro, a conversa foi muito boa, né, a participação do José Mário aqui conosco e traz uma perspectiva muito positiva. O que você pensa desse momento? Os próximos 10 anos, China, Brasil, boa tarde. Boa tarde. O Canal do Boi há mais de 4 anos que prega isso, que a hora que a China entrasse no mercado, além da soja, comprando outros produtos, ia provocar uma revolução no mercado, e está acontecendo.
Hoje no Brasil, na pecuária, se fala em boi China, vaca China, com preços diferenciados, ou seja, recebe para o pecuarista que produzir um animal bem acabado, com menos de 30 meses, ele recebe até 10, 12, em Mato Grosso fala-se em R$15 por arroba para o animal destinado ao mercado chinês. A China é um país fantástico, tem 1 bilhão e quase 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, ele tinha uma população rural até 40, 50 anos atrás. E com uma população sem renda, uma miséria na China, mais de 800 milhões de chineses viviam próximo à linha da pobreza, ou seja, ganhavam menos que $2 por dia. A partir dessa revolução econômica que deu na China, que cresceu nos últimos 40 anos acima de 8% ao ano, a média chinesa, ele gerou renda, gerou emprego, a China passou a ser a indústria do mundo e, consequentemente, a demanda de alimentos aumentou muito. O nosso companheiro lá na China, falando sobre a questão de carnes, por exemplo, você vê hoje a China, se aumentar 1 quilo a mais de consumo per capita de carne bovina, equivale a toda a exportação do Brasil, 1.400.000 toneladas. Então, é muito grande o potencial. Só que o Brasil tem que fazer, nós sempre pregamos aqui a importância da joint venture. Por quê? Porque o chinês tem 2.000 e tantos anos de comércio. Quando a gente fala negócio da China, é negócio para o chinês, não é negócio... São os comerciantes mais tradicionais do mundo. Os caras têm uma tradição fantástica. E a China tem dificuldades homéricas em algumas questões, principalmente a questão de água, por exemplo. Por que não, né, em vez de mandar a carcaça para lá, não mandar a carne embalada já? Ainda mais agora, com essa questão essa crise que deu do coronavírus, o consumidor chinês vai olhar de onde que vem a carne, de onde que vem. Então, a questão sanitária fica mais importante. Fica ainda muito importante. Então, só que para você entrar nesse mercado, você vai ter que fazer parcerias com empresas chinesas que conhecem todos os meandros, conhecem a distribuição, conseguem chegar nos principais polos consumidores chineses. Então, essa joint venture passa a ser, acho que um objetivo. E hoje, antes você tinha a exportação, pegar a carne bovina, que é o nosso grande público que trabalha com isso, você tinha concentrado num frigorífico, num grupo frigorífico, chegava a 70% das exportações. Com essa abertura de novos frigoríficos, especialmente o ano passado, nós passamos a ter 37 plantas habilitadas, democratizou o acesso ao mercado chinês. Esses frigoríficos médios e pequenos do Brasil é um mercado amplo. Por que não mandar carne já embalada em mandarim? Por que não? João Pedro, esse é um sonho brasileiro, exportar produtos mais acabados, até porque gera emprego dentro do país, ou seja lá quem que está exportando esse produto. A decisão chinesa de pulverização foi até uma decisão não exatamente política em relação ao Brasil, mas também de garantir fornecedores múltiplos e conseguir negociar preço, que o chinês é aquela história, né? Negociador muito tradicional. E o outro fator é que eles também prezam por esses empregos lá em território chinês. Tudo bem, mas há espaço para você chegar, como a Austrália chega com carne embalada na Austrália. Por que não o Brasil? Nós não perdemos nada para a carne australiana hoje. Inclusive, a nossa carne, teoricamente, deve ser melhor para o chinês, porque ele não é muito chegado em gordura, ele quer músculo, ele quer proteína. E a nossa carne, ela não tem gordura entremeada, porque grande parte dessa carne é oriunda de gado zebuíno, então ela tem uma vantagem. E o animal, em uma carne de zebu, com menos de 30 meses bem acabado, ela não chega mesmo a maciez de um ângulo, mas chega muito perto da maciez de uma carne. É muito saborosa. Nós vamos mostrar agora uma tela, o João Pedro trouxe para nós aqui, com a fonte do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, também outras. O pessoal preparou aqui, pega ali no ano 2000, quando começou, né? Se o João está conseguindo ter a visibilidade dela, né? A participação da China em relação às exportações totais do Brasil, né? E como que isso veio aumentando, né? Na cor branca, a exportação do Brasil para a China, na cor laranja, totais do Brasil, e ali em cima, na cor azul, já com o número sendo mostrado, né, a participação chinesa, o que só tem se elevado ano a ano, João Pedro. O chinês confia no Brasil. Essa é uma coisa extremamente importante. O Brasil tem uma confiabilidade lá por parte dele. Uma vez fizemos uma entrevista com o representante da Câmara Brasil-China aqui no canal, e ele comentou o seguinte: olha, o chinês ele encara a questão comercial igual um vaso. Depois de quebrado,
você não consegue fazer voltar ao mesmo formato que era antes. E isso eles veem em relação aos Estados Unidos. É um bom ensejo. Então, hoje, o Brasil joga limpo com os caras, troca. Nós temos concentrado em 4 produtos, como bem comentou lá o nosso companheiro da China, porém o Brasil tem um espaço para crescer em outros. A nossa ministra faz um trabalho bom nesse aspecto, de abrir para outras coisas. Por que nós não podemos chegar com frutas na China? A China vai aumentar cada vez mais o consumo de fruta, sucos, e lácteos, como abrimos agora. Enfim, nós temos um campo muito grande para chegar no mercado chinês, porque com a população se urbanizando e tendo renda, ela vai comprar. A China hoje é o maior consumidor de vinho francês, bate qualquer outro país do mundo. Por que nós não podemos entrar com nossos produtos lá? Então, o Brasil tem um espaço fantástico. E esse pessoal que está nos assistindo é bom de serviço, ele vai produzir para atender esse mercado. Tá certo, João Pedro, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. O João lembrou muito bem o consumo de vinho francês pela China. Os chineses têm comprado vinícolas na França, né, já há bastante tempo. Nós vamos para o intervalo comercial porque hoje é dia do engenheiro agrimensor. Daqui a pouco vamos trazer essa informação em destaque aqui no Agricultura BR, que volta já. Hoje nós comemoramos o Dia do Engenheiro Agrimensor, um profissional fundamental tanto no campo quanto na cidade. Nós vamos falar hoje um pouco a respeito das suas ações, das suas atividades, principalmente que são voltadas para o agronegócio. E para falar a respeito deste assunto, eu converso com Vânia Abreu de Mello, ela que é engenheira e tem um trabalho muito importante no estado de Mato Grosso do Sul. Vânia, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Data especial, como é que tem sido as atividades desse profissional, que não são tantos profissionais nesse ramo da engenharia? Boa tarde. Boa tarde a todos, obrigada por essa oportunidade de estar falando sobre o profissional da engenharia de agrimensura. O número de profissionais aqui no estado de Mato Grosso do Sul, como você disse, não é grande, é um número bem reduzido, mas são profissionais muito atuantes. A engenharia de agrimensura, ela vem se destacando muito, principalmente nessas questões de levantamentos georreferenciados, mapeamentos, as questões ambientais, né, com os levantamentos para definições das áreas ambientais. Então, é uma atividade que está bastante desenvolvida aqui no estado de Mato Grosso do Sul. E a gente tem profissionais de outros estados que estão vindo para cá também, desenvolver suas atividades aqui. No país inteiro, ganha cada vez mais importante o agrimensor por conta dessa importância que se tem, né, em relação a onde está a cerca, as áreas a serem definidas como áreas de preservação que são obrigatórias, as que são áreas de produção, né, para que não haja qualquer tipo de problema em registros que o produtor rural está muito acostumado, junto ao INCRA, por exemplo, né? E esse trabalho, cada vez mais, essa precisão, ela é mais relevante. Sim, as tecnologias têm auxiliado muito, né, os profissionais da engenharia de agrimensura, a definição desses limites com bastante precisão. Hoje o proprietário, ele sabe a real situação da propriedade dele, as áreas ambientais, as áreas de reserva, as áreas de preservação. Então, hoje os levantamentos são feitos com muita precisão e com muita agilidade. Eu falo que essa é a maior evolução, a agilidade, porque até tão pouco tempo atrás os trabalhos demandavam de um tempo muito grande em campo, muitas pessoas envolvidas, e hoje um proprietário rural, dependendo da configuração da sua propriedade, em menos de 2 horas ele tem todas as informações. Quais são os desafios hoje da agrimensura no Brasil? A área da engenharia de agrimensura hoje, ela é uma área que está em bastante ascendência, mas hoje os profissionais que se habilitaram a trabalhar mais com a parte rural, com a parte de campo, só levantamento hoje, eles já estão passando por uma fase já de um pouquinho de dificuldade. Então, a engenharia de agrimensura, ela é uma área muito vasta, então não é só o levantamento, né? O engenheiro agrimensor, ele trabalha nos levantamentos de estrada, nas definições de limites, nas definições de traçados de estradas,
na área rural, na área urbana também, várias atividades, levantamentos batimétricos. E o que está muito em alta hoje é a área da cartografia, produção de mapas. Hoje, não tem uma profissão que você pense, um profissional, que hoje não precisa de um mapa para fazer todo o amparo na realização dos seus trabalhos. Então, a cartografia está muito em alta hoje na agrimensura. Lógico que os levantamentos de campo sempre é o top dos trabalhos, né? Tá certo, Vânia. Vânia, vou encerrar a entrevista com uma pergunta um pouco mais profunda. Está feliz com a profissão? Você recomenda? Ai, sou apaixonada. A engenharia de agrimensura todo mundo que tem um pouquinho de conhecimento dela se apaixona. Recomendo. E os estudantes que conhecem um pouquinho da profissão e que gostariam de também cursar engenharia de agrimensura, a gente tem uma boa notícia. Nós já temos aí 3 instituições que procuraram a nós para que a gente possa estar estruturando o curso de engenharia de agrimensura novamente aqui para Mato Grosso do Sul. Tá certo, Vânia, obrigado pela participação, um cumprimento, feliz data para você, um cumprimento a Vânia em nome de todos os agrimensores do país, obrigado pela entrevista. Obrigada, um abraço a todos os engenheiros agrimensores e todos os profissionais que estão ligados também, que trabalham junto com a gente. Então, acho que hoje é um dia de comemoração. Feliz Dia do Engenheiro Agrimensor a todos nós. Obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco dessa maravilhosa profissão.